Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em João, capítulo de número 14, numa conversa que Jesus teve com os seus discípulos logo depois da ceia. Jesus tomou a ceia com os seus discípulos e logo depois ele teve uma conversa franca falando com os discípulos a respeito de sua partida e a respeito do que ele haveria de fazer pós ou logo depois que ascendesse aos céus. O texto de João, capítulo 14, a partir do verso número 15, diz assim: Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É interessante que quando Jesus conversa com seus discípulos e fala a respeito do Consolador, ele cita o Consolador como um Espírito vindo da parte de Deus, que seria justamente o próprio Cristo, ou seja, algo do próprio Cristo junto aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. O texto aqui, nessa narrativa, Jesus já está no final do seu ministério, explicando aos seus discípulos que ele haveria de ir para o céu. Isso fica muito evidente em João capítulo 14, lá no início, quando Jesus diz que iria para o Pai e que a casa do Pai havia muitas moradas. Os discípulos não sabiam e não tinham como saber o que haveria e o contexto do qual toda essa dramatização haveria de acontecer, com a sua morte e ressurreição e depois dos seus 40 dias junto aos seus discípulos antes da sua ascensão aos céus, como é registrado, por exemplo, lá no início do livro de Atos. Mas os discípulos entendiam que Jesus estava dizendo que de alguma forma não estaria mais com eles. Que eles estavam entristecidos, estavam tristes, estavam reflexivos a respeito desse momento de ruptura e também preocupados com quem ensinaria eles, quem andaria com eles, quem seria esse mestre fantástico e quem os instruiria em Deus como Jesus fazia com eles. E esses discípulos, eles compreendendo isso e ao mesmo tempo ouvindo Jesus, sentindo isso e ouvindo Jesus, eles lançam perguntas como, lá você vai ver, por exemplo, Tomé e Filipe perguntando: onde é a casa de Deus? Senhor, mostra-nos o caminho, onde é essa casa para onde o Senhor vai? E aí surge o versículo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou aquele que leva vocês até a morada celeste, a habitação do Deus pleno. Mas eu estou indo, mas não deixarei vocês órfãos. Ou seja, vocês não precisam ficar preocupados, tristes, de quem dirigirá, né, a vida de vocês, quem vai guiar vocês, quem vai ministrar a verdade de Deus à vida de vocês, porque eu mandarei outro Consolador. E é interessante você perceber a palavra Consolador no Novo Testamento, porque no grego esse Consolador é Paráclito. E Paráclito, quando foi traduzido para o latim, virou Advocatus. E é interessante perceber que na cultura grega, o advocato, né, ou seja, o advogado, traduzindo hoje para o português, era aquele que se sentava ao lado de alguém, principalmente em questões legais, em questões de ordem civil, em questões de condenações, questões criminais, né? Mas era aquele que se colocava ao lado, geralmente era um amigo, que intercedia, interpelava em favor do seu amigo. Era alguém que ia junto do seu amigo, onde quer que esteja, onde quer que fosse, e independente de qualquer tipo de acusação, aquele amigo estaria ali ao lado, se colocando ao lado como um consolador, ou seja, como um advocatus no latim, ou como um paráclito no grego. Essa era a função do paráclito, ser um braço direito, ser de fato alguém que se colocou ao lado, alguém que, independente da circunstância, independente do juízo sobre o amigo, ele está ali. E quando Jesus diz isso aos seus discípulos, isso tem um impacto muito interessante, entende? Jesus diz: olha, eu deixarei com vocês um paráclito, eu deixarei com vocês um consolador, eu deixarei com vocês alguém que vai instruir, vai dirigir, vai ministrar o favor divino na vida de vocês, de tal forma que
que vocês jamais estarão órfãos, como ele mesmo diz. Eu não deixarei vocês órfãos, porque é o próprio Espírito de Deus, é o meu próprio Espírito que eu estou dando a vocês. E ele vai mostrar o caminho, ele vai mostrar a verdade, ele vai revelar do próprio Deus a vocês para que vocês continuem perseverantes no caminho. E não só vai revelar o próprio Deus, ele será a plena habitação do próprio Deus e de mim mesmo, Cristo, em vocês. O Meyer Pillman, que escreveu um livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um livro que eu gosto muito, diz a respeito de uma citação que ele pegou de outro autor, que Jesus Cristo precisava ir para os céus para que de fato o Espírito Santo pudesse vir, porque antes Jesus Cristo era o exemplo externo, a voz externa, a fala externa, o objeto de referência e de modelo. Mas agora, por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo não é só mais um objeto de modelo e de referência para nós. Ele é a inspiração divina em nós. Ele é o consolo divino dentro da nossa alma. Ele é a alma da nossa alma, não é? Ele é o amor da nossa alma. Ele é a direção da nossa alma. Ele é a cura e a transformação da nossa alma. E essa plenitude de Deus que habita naqueles que se aproximam e que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, só podia ser derramada se agora o papel não fosse mais o de Cristo, a imagem do Deus vivo, mais físico, né, material conosco. Era necessário que agora isso fosse espiritual. Então a obra de Jesus se completa e se finda de forma maravilhosa, ou na verdade ainda não está completa, né? A gente acredita que a obra de Cristo completa é a glorificação, quando nós estaremos todos com Ele eternamente, mas a obra de Cristo messiânica, da cruz de Cristo, ela se torna, não é, plena nos seres humanos e na nossa esfera terrena e na igreja e nos servos de Cristo Jesus nessa esfera temporal por causa da pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito que se porta ao lado dos seus, sendo a própria inspiração de Deus, a própria revelação de Deus, a própria instrução de Deus aos seus. E é interessante que Jesus Cristo disse que ele mandaria outro Consolador. É muito legal isso. Jesus diz assim, olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, porque o próprio Jesus é um Consolador. O próprio Jesus também é Consolador. Se você for pegar, por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 1, você vai ver que o próprio João diz, nós temos junto ao Pai um advogado. Nós temos junto ao Pai um advocatus. Nós temos diante do Pai que roga por nós em favor dos nossos pecados. Mesmo que pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus. Nós temos junto ao Pai um Paráclito. Ou seja, o Espírito Santo é um Paráclito, mas Jesus também é um Paráclito. E a melhor definição que a gente encontra para isso é que o Espírito Santo é o nosso Paráclito terreno, que habita em nós. E o próprio Cristo é o Paráclito celeste, que intercede por nós e que ministra o seu favor, a sua glória, o seu poder nos céus junto a Deus. Ou seja, ambos, na sua triunidade, são um só. É o Paráclito que habita em nós e manifesta poder, glória e direção sobre as nossas vidas. Por isso que quem está em Cristo não é órfão, por isso que quem vive com Jesus não está abandonado, por isso que quem vive com Jesus não está desamparado, porque quem habita neste é o Espírito Consolador, o Paráclito do próprio Cristo, o Paráclito que vem de Deus e que se coloca dentro de nós, sendo habitado ou ser habitado lá no nosso íntimo do nosso coração para justamente revelar a Deus sua verdade, os seus planos para a nossa vida, promovendo transformação, sendo, como nós falamos na reflexão sobre o Espírito Santo, sendo, como nós falamos na reflexão sobre salvação, sendo agente de santificação na nossa vida, promovendo na nossa vida a imagem do Cristo e nos direcionando para o encontro que haveremos de ter com a pessoa do Mestre no fim. Esse é o Paráclito que a Bíblia descreve sendo o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, esse Santo Espírito que habita nos servos de Cristo Jesus. E esse Espírito maravilhoso é quem nos enche de alegria, de paz e nos mostra, de fato, o Deus maravilhoso
que é esplendoroso, excelso, cheio de graça, de glória, de majestade, mas que por misericórdia nos amou, morreu na cruz como matéria, como físico, como homem, e hoje também por misericórdia e graça habita dentro daqueles que invocam o nome de Jesus. Não é? Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, e que exaltado seja e glorificado seja a pessoa do Paracleto de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse Consolador, por esse Deus maravilhoso, ó Deus, que habita em nós e nos instrui, ó Deus, no caminho, na verdade, nos instrui na pessoa do Senhor, e nós te agradecemos porque Ele é maravilhoso. Ele é o próprio Deus, a própria manifestação de bondade e misericórdia habitando em nós e sendo o Paracleto do Senhor que dirige a nossa vida, que nos torna santo, que nos torna, Deus, a imagem de Cristo Jesus e que faz diferença na nossa história por meio da fé. Nós te agradecemos porque Ele é o nosso Consolador que se coloca dentro de nós como, ó Deus, o Deus que se põe ao lado, que nos assiste, que nos ajuda e que nos dá, ó Deus, do Teu amor, da Tua paz, da Tua esperança, da Tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, e te agradecemos porque o Senhor tem, ó Deus, essa bondade e essa ação de não nos deixar desamparados em momento algum da nossa vida. Nós te agradecemos por esse Espírito que habita em nós, por esse Consolador, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, querido, e Deus derrame sobre você o consolo do Consolador todos os dias. Deus te abençoe.